Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai falar sobre um tema um pouco estranho, né? Máscaras faciais elétricas. Prof, máscaras faciais elétricas, como é que é essa história aí? Eu estava só olhando de longe. Presta atenção. Primeiramente, a gente precisa introduzir na sua cabecinha o conceito de campo, porque essa ideia aqui passa pelo conceito de campo elétrico. Mas, como eu disse, a gente primeiro vai introduzir a ideia de campo. Vamos começar conversando sobre o campo gravitacional, que é um campo de fácil percepção no seu cotidiano. A Terra gera ao seu redor, modifica o espaço ao seu redor, fazendo com que todos os corpos que estejam nesse espaço, dentro desse espaço, sejam atraídos para o centro da mesma. Vou pegar aqui esse gizinho, tá? Se eu soltar, ele cai. Ele cai por quê? Porque esse giz, a exemplo da minha pessoa e da sua pessoa, nós estamos dentro do campo gravitacional. Por isso, vamos sofrer a ação do mesmo, que é traduzida através de uma força gravitacional, que só pode ser de atração. A força gravitacional só consegue ser de atração. Ela não consegue repelir, ela só consegue atrair. Mas isso é uma ideia de campo que eu já estou plantando essa sementezinha na sua cabeça. Mas tem outro campo bem legal, que quem sabe você tenha tido contato já, que é o campo magnético. Se você tiver em casa um ímã de geladeira, por exemplo, você vai perceber, tá, que esse ímã ele atrai pedaços de metais. Determinados metais são bem atraídos, outros fracamente, mas o ferro, por exemplo, ele atrai facilmente. Então você pega um ímã, tá? Você não precisa encostar, coloca o ímã próximo de um pedacinho de ferro e o ímã puxa esse pedacinho de ferro. Por quê? Porque esse pedacinho de ferro está dentro do campo magnético criado por esse ímã, ou seja, esse ímã, ele modificou aquele espaço. Imagine que antes aquele pedacinho de ferro estava lá, nada ocorria com ele, tá? Além da ação do campo gravitacional, ok, mas magneticamente nada. De repente você chega, coloca um ímã ali perto, aí esse pedacinho de ferro corre para próximo do ímã, é puxado pelo ímã. Então, o ímã modificou aquele espaço. As cargas elétricas também conseguem fazer isso daí. As cargas elétricas, elas conseguem modificar o espaço ao seu redor, fazendo com que outras cargas elétricas, ao entrarem nesse espaço, sejam atraídas ou repelidas. Cargas de sinais opostos, nunca esqueça disso aí, tendem a se atrair. Cargas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então, vamos entrar nesse contexto aqui. Imagine que existe aqui uma carga, que eu chamei de Qzão, uma carga elétrica positiva aqui assim, ó, chamei de Qzão, que eu estou dando o nome a ela de carga geradora. É como se ela fosse a Terra. Essa carga geradora é como se ela fosse a Terra, grandona, tá bom? Ela vai modificar todo esse espaço ao seu redor, todo esse espaço, fazendo com que quando outra carguinha entrar no espaço que essa modificou, tá aqui, ela entrou, ela vai receber uma força aplicada pelo campo. Prof, explica de novo. É assim, a Terra e você, a Terra e César, a Terra e alguém, algum outro corpo. A Terra gera um campo gravitacional, as cargas, os corpos que estiverem dentro desse campo gravitacional, no caso do campo gravitacional, são atraídos. Cargas elétricas também geram campo, mas são campos elétricos. O campo elétrico ele é mais inteligente. Ele consegue gerar força de repulsão quando entrar uma carguinha de mesmo sinal aqui, mas se essa carguinha fosse negativa, a força seria de atração, ela seria puxada. Mas isso é o campo elétrico, como eu bem defini aqui. Campo elétrico é uma propriedade da carga elétrica semelhante a uma aura, sendo impossível separar um do outro. Prof, eu escutei uma vez que a gente, por ter elétrons no nosso corpo, porque a gente tem líquido, tem outras substâncias, a gente tem carga elétrica. Isso é verdade? É verdade. Sendo que você tem cargas elétricas negativas na mesma quantidade de cargas elétricas positivas, mas você tem, com certeza, carga elétrica, que está equilibrada, acredito eu, tá?
Então quer dizer, prof, que eu gero campo elétrico? Lógico que sim. É óbvio que você gera um campo elétrico. Então quer dizer que se num espaço tiver três pessoas estiverem lá, essas 3 pessoas estão modificando eletricamente esse espaço, prof? Todo mundo gera campo elétrico. Isso não é crença, isso é física. Todo mundo gera campo elétrico. E esse campo elétrico, ele modifica o espaço, sendo que o nosso campo elétrico ele não tem intensidade suficiente para sair atraindo e repelindo cargas elétricas, porque o campo elétrico tem uma fórmula para ele ser calculado. Tá aqui, ó, esse Ezinho aqui é de campo elétrico, tá? É igual a KQ sobre D ao quadrado. Prof, o que é cada uma dessas coisas? Q é a carga. Q é a carga. É a quantidade de carga, tá bom? Então, a tua quantidade de carga não é suficiente para gerar um bom campo elétrico. Não é uma coisa de fácil percepção. Distância é inversamente proporcional a essa distância, ó. Distância ao quadrado, esse D é essa distância. Então, quem sabe tu consiga interagir bem com objetos que estejam próximos. Mas aumentou um pouco mais essa distância, o campo elétrico diminui. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Além de depender essa interação do meio, porque esse K é uma constante que tem a ver com o meio. Então, tu precisa ver se o meio ele é um meio adequado para esse teu campo elétrico agir. Mas tu gera campo elétrico. Eu gero campo elétrico. Qualquer corpo gera campo elétrico, tá certo? Basta que ele tenha carga elétrica. Então, como eu bem escrevi, vou ler novamente, campo elétrico é uma propriedade da carga semelhante a uma aura, sendo impossível separar um do outro. Então, essa carguinha aqui, na hora que ela gerou um campo, ela produziu uma força na outra carga intrusa que entrou, que nós chamamos de carga de prova. Tá? Que é a carga intrusa, aquela carga que entra. Tá? Somos nós somos intrusos, bem entre aspas, várias aspas, na Terra, no campo gravitacional da Terra. A Terra gerou esse campo e nós habitamos esse campo e recebemos a força gravitacional. Tá? A mesma coisa aqui, uma carga elétrica gera ao seu redor um campo elétrico. Prof, mas entendi. Agora, o que é que tem a ver máscaras faciais elétricas? É assim. A ciência tem como papel fundamental modificar a sociedade para melhor. Normalmente, ela consegue fazer isso. Às vezes, um outro fato ela modifica para pior, mas não é o nosso contexto, tá certo? E a ciência, nas últimas 2 décadas, ela ajudou muito a área da saúde, muito, tá? As ciências físicas, tá? Físicas, não necessariamente biologia só, mas a física também ajudou muito. Pô, pense na engenharia genética, tá certo? Estudo de engenharia genética. Pense na fibra óptica, modificou os nossos exames de uma forma absurda. Os exames de ressonância magnética, raio-x, tudo isso é física, cara, tá? Tudo isso é física. Tem um ramo que é a física médica, que é maravilhoso, belíssimo esse ramo, tá certo? E aí, onde que entram essas máscaras faciais elétricas? O seguinte, a gente passou, tá? Estamos ainda passando por situações que envolvem essa transmissibilidade, tá? Nessa pandemia do Covid-19 aí, tá? Que o mundo vive ainda, enfim, tá? E todo mundo foi obrigado a utilizar máscaras, tá? Cada um com o seu tipo, uma máscara maior, uma máscarazinha menor, tá? E aí, um conjunto de cientistas desenvolveu um projeto que infelizmente ficou caro, mas a eficiência absurdamente comprovada de máscaras elétricas. Essas máscaras, elas existem, tá? Sendo que não foram comercializadas pelo custo. Existe um depósito de cargas elétricas que são inofensivas para os seres humanos nessas máscaras, e essas cargas elétricas elas geram um campo elétrico ao redor do rosto dessa pessoa. E o vírus, como qualquer vírus, ele se une às células através de forças elétricas de atração. Então, quando eu crio um campo elétrico aqui, eu abro a possibilidade de ser exercido forças nesses vírus, e qualquer vírus, não só no Covid, qualquer vírus, de repulsão. Isso foi comprovado, mas comprovado mesmo. Repito, o custo ficou muito alto, tá certo? Porque essas máscaras iriam ficar com um custo extremamente elevado para uso diário, para uso, sabe, rotineiro. Mas veja a ciência ajudando
nossa sociedade criar máscaras elétricas, tá certo? Elas ficam carregadas eletricamente e geram um campo elétrico ao redor, tá certo? Fazendo com que qualquer outra partícula, qualquer vírus, qualquer micro-organismo tentando se aproximar vai receber uma força de repulsão e não vai chegar até o nosso corpo. Então, essa é a ideia de utilizar esse tema, máscaras faciais elétricas, para linkar com o campo elétrico, meio que para plantar uma sementinha no teu coração de que, se você se interessar pela área de ciências, acredite, N cientistas têm um quê de humanidade muito grande. Nunca imagine que o cientista é aquele cara que fica com aquele super jaleco branco numa salinha, imaginando que o mundo não existe. Não, eles têm humanidade, corre sangue aqui. Os caras pensam em modificar literalmente a sociedade, tá bom? Então, resumindo o que foi falado, a gente apresentou a ideia do que é campo para você como um todo. Não foi só campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Mostramos como se calcula a força aplicada numa carguinha que está dentro de um campo elétrico esse que pode ser calculado através dessa expressão matemática. Espero que você tenha curtido essa nossa videoaula. Aproveite, tire uma foto do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço, tchau, tchau.